Fala galera do primeiro ano, tudo bom com vocês? Vamos lá, mais uma aula de matemática. Nosso assunto está sendo função do segundo grau, na equação, função quadrática, né, chamada. E estamos vendo aí o máximo, o mínimo de uma função, né? E eu passei uma atividade aí no formulário do dia 10, né? Essas questões que estão aí aparecendo na tela. Então a primeira aí, ó, esboce o gráfico e determine o conjunto imagem e o domínio da função. Lembrando que a imagem, pessoal, são os valores que o y assume, e o domínio são os valores de x, certo? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui meu quadro, trazer meu quadro para a gente começar a fazer a correção. Então, ó, a função ali é x ao quadrado mais 3x mais 10. Então vamos lá. Então lembrando, né, que eu tenho que calcular aqui as raízes. Então delta vai ser igual ao b ao quadrado, ó, que é o 3, então vai dar 9, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10. Então note que para essa função aqui nós vamos ter a seguinte situação, ó. Delta vai ser igual a 9 menos 40 menos 31. Então o delta é negativo. Então lembre-se, né, quando o delta for menor do que zero, não vai existir x', né, e x duas linhas, certo? Ela não vai existir. Certo? O gráfico ele vai ficar suspenso. E como ficaria esse gráfico? Então eu vou apagar aqui um pouquinho para a gente ver como é que ficaria o gráfico. Então já sabe que não vai ter raiz porque o delta é negativo. Então vou anotar aqui em cima, delta vai ser negativo. Então delta é menor do que zero. Então o gráfico ficaria mais ou menos assim, ó, dessa função. Então ali tocaria aqui no 10, né? Porque esse valor que tem aqui, ó, no 10, certo? Então ele tocaria aqui no 10. Ele não tocaria no x, ficaria suspenso, ok? Só que aqui existe um detalhe, ó. O domínio, certo? O domínio, vou anotar aqui do lado, o domínio da função seria os números reais, ou seja, qualquer valor, né, para o x, certo? Entretanto, a imagem ela vai começar a partir desse ponto aqui, né, ó, do x do vértice. Aliás, do y do vértice, né, porque aqui embaixo, ó, aqui é o x do vértice. Então, para saber qual é a imagem dele, eu vou ter que definir o y do vértice. E como é que define o y do vértice? Eu posso pegar logo o delta, né, que dá menos 31. Então, o y do vértice, segundo a fórmula que nós vimos nas aulas anteriores, é menos o delta sobre o 4a. Então, o y do vértice vai ser igual ao quê? Vou fazer aqui embaixo, certo? Então, o y do vértice vai ser igual a menos 31, né, que nós encontramos aquele valor, e 4 vezes o a. O a é 1 aqui, ó. Então, 4 vezes 1, 4. Ó. Então, menos com menos dá mais. Então, nós teríamos 31 quartos, certo? Então, a imagem, eu vou escrever aqui como im da função, é o quê? Maior, né? Porque ela vai ficar exatamente nesse ponto aqui do y do vértice, certo? Que ela vai ficar aqui, ó. Nesse ponto do y do vértice, certo? Nesse ponto aqui, ó. Então, ela vai ser... Não vai dar para anotar ali, não. Vou anotar aqui embaixo. A imagem da função, ela vai ser o quê? Y vai ser maior ou igual a 31 quartos. Dividindo 31 por 4, dividir aqui, dá 7,75. Então aqui, ó, o y vai ser, né, de 7,75 para cima, né, igual a ele ou maior, certo? Então isso aí é a imagem. Então, tirando aqui a poluição do quadro, né, ó, o domínio da função são os números reais, certo? Então qualquer valor de x, enquanto que a imagem da função ela vai ser o quê? O y vai ser maior ou igual a 31 quartos, certo? Isso seria a resposta, ok? Então aqui é a questão número 1, a primeira questão que aparece aí, se bem que não é numerada não, mas vamos lá. Ó, na segunda, determine o valor máximo ou mínimo da função. Então a primeira coisa que você vai observar aqui, ó, é para o valor do a. Lembrando, né, galera, que isso aqui é 3x ao quadrado, né? Foi explicado isso aí nas aulas anteriores. Então, o 3x ao quadrado é positivo ou negativo? Ele é positivo.
Se ele é positivo, a parábola vai ficar para cima, né? Ó. Então, esse valor aqui, esse ponto, é o mínimo. Então, nós vamos calcular o x e o y do vértice, certo? Do mínimo, né? É o mínimo. Então, vamos lá. A função é 3x, né? Vou colocar aqui em cima. 3x ao quadrado, não é isso? 3x ao quadrado menos 12. Então, vamos lá. 3x ao quadrado menos 12x, ok? Vamos lá, então. Eu tenho que calcular aí o x do vértice e o y do vértice. Então, o x do vértice, como vocês lembram, é menos b sobre 2a. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Né? Então, vamos lá. Vamos calcular o x do vértice. O x do mínimo, né? Então, o b é 12, não é isso? Então, vai ser menos 12, ó, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 3, 6, né? Ó. Então, na realidade, eu vou ter quanto aqui, ó? 12 dividido por 6, não é isso aí? Lembrando, né, galera, que o 12 é negativo, né? Então aqui, ó, vai ficar em parênteses menos 12, certo? Então menos com menos dá mais, né? Então fica positivo. Então 12 dividido por 6 vai dar 2. Então olha, o x vale 2. Se eu não quiser usar essa fórmula aqui, basta substituir ali na função aqui, ó, substituir o x por 2. Vou encontrar o y do vértice também, certo? Então tem essas duas formas de você fazer. Ou pelo delta, ou substituindo o x. Vamos substituir o x, pode ser? Então vamos lá, não vou usar esse aqui, certo? Então vou pegar lá, ó, 3, né, ó, vezes x, quanto é o x? É 2, ó, ao quadrado, menos 12 vezes o 2. Ó. Então vai ficar 3 vezes, 2 vezes 2 são 4, né, ó, menos 24. Né? Então 3 vezes 2 são 12, menos 24. Então o y do vértice aqui vai ser quanto? Ó? 12 menos 24 dá menos 12. Então, a parábola, né, vai ficar voltada para cima, certo? Ficaria voltada para cima, né? Supondo aqui, ó, não tem as raízes aqui, certo? Vai ficar voltada para cima. E os valores de x vai ser 2 do vértice, né? E o y do vértice vai ser, eu acabei apagando e fui esquecer quanto foi que deu menos 12, né? Então ele vai passar no zero, né? Porque não tem o termo independente, ó. Então ficaria mais ou menos isso aqui, galera. Esse ponto aqui seria o menos 12, certo? Que é o y do vértice. E aqui, ó, seria o 2. Certo? Não nas proporções, né? Então não está na proporção, certo? O gráfico. Beleza? Então ficaria mais ou menos isso aqui. Então a resposta lá para nós, né? Que o x do vértice é igual a 2 e o y do vértice é igual a menos 12, ok? Vamos lá para... Acho que tem mais uma, né? Tem, olha só. Ao longo de uma curva, a velocidade v em km por hora, um carro de Fórmula Indy variou em função do tempo em segundos de acordo com a função velocidade em função do tempo, né? A velocidade, aliás, 20, né? t ao quadrado, menos 80t, mais 200. Então vamos lá, vou anotar aqui para não esquecer essa fórmulazinha aí, né? Ó. Função de velocidade do tempo é igual a 20t ao quadrado, menos 80t, mais 200. Vamos lá então. Aí o que se pede? Ó? Para t maior ou igual a zero e t menor ou igual a zero. Então, o m ali, né, ó, o tempo, os momentos, digamos assim, né, o instante t0 e t3, são instantes em que o carro entrou na curva e saiu dela. Então, olha, no tempo 0 foi o momento que o carro entrou na curva. No tempo 3 foi o instante que ele saiu da curva. O que é que se pede? Com qual velocidade o carro entrou na curva? Então, vou usar quem aqui? Vou usar o t0. Então, basta substituir o t, ó, por 0. Vamos lá, então? Abrindo o nosso quadro aqui, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, lembrando que a velocidade em função do tempo é dada por 20t ao quadrado, né? Então, 20t ao quadrado menos 80t mais 200. Então, olha, quando nós temos ali o tempo zero, então a velocidade, ó, em função do tempo zero. Então, vai ser 20 vezes 0 ao quadrado menos 80 vezes 0 mais 200. O que é que nós temos aqui?
que a velocidade no tempo zero, ó, no momento em que ele entrou na curva, vai ser quanto? Ó? Aqui zerou, né? Ó. 20 vezes 0 ao quadrado dá zero, né? 80 vezes 0 dá zero, então sobrou 200. Então a velocidade aí é de 200 km por hora. Certo? Então a resposta lá, né? 200 km por hora, né? Aqui, né? Ó. Valeu. Mas vamos supor aqui que eu queira saber, eu vou além, né? Eu quero saber qual é a velocidade do carro na saída da curva. Na saída lá, ó, a velocidade vai ser o tempo 3. Então nós teremos o que? 20 vezes t ao quadrado, né? Que é 3 ao quadrado, menos 80 vezes 3 mais 200. Ó. Então vamos ver qual seria a velocidade da saída. Ó. Então a velocidade no tempo 3 seria quanto? 3 vezes 3 são 9, né? Então 9 vezes 2 dá 18, então 180. Menos 8 vezes 3 são 24, então dá 240. Mais 200. Vamos juntar esses dois positivos aqui, ou resolver logo esse 200 aqui com 240, né? Então, 180. 240 negativo mais 200 positivo dá menos 40. Então, a velocidade no tempo 3 aqui vai ser igual a quanto? 180 menos 40 dá 140. Então, o carro ia sair da curva, ó, 140 km por hora. Certo? Seria a resposta aqui se eu perguntasse, né? Se nos interessasse saber qual a velocidade que o carro saiu da curva. Mas, né, a pergunta foi a velocidade em que ele entrou na curva. Beleza, pessoal? Então, aqui é a correção da nossa atividade de hoje. Galera, para hoje, para essa semana, né, na realidade, nós vamos estudar, ó, o estudo do sinal de uma função quadrática, certo? Esse assunto tem no livro de vocês também, certo? Estou usando aqui a página da internet aqui, deixa eu ver qual a página que estou usando, ó, Matemática Didática, né? Estudo do sinal de uma função quadrática, mas está lá no livro de vocês, variação da função de função, aliás, variação de sinal da função quadrática, página 188, 189 e 190, certo? Tem essa explicação aqui que eu vou passar para vocês. Mas é porque para mim fica mais fácil, né, trazer a página aqui para a tela de vocês. Então, olha, estudar a variação do sinal de uma função polinomial de segundo grau é identificar para quais valores de x nós temos y com valor negativo, nulo ou positivo. Então, nós sabemos que numa função, né, o x ele assume seus valores, né? Temos as raízes, né, que é x', x duas linhas, e o y vai variar de sinal, né, de acordo com as imagens, né, a imagem que nós vimos lá nas aulas anteriores. Né? Então vamos lá, vamos entender isso direitinho. Ó. Vamos analisar novamente o gráfico da função ó, x ao quadrado menos 4x mais 3. Na realidade nós não analisamos ainda, né? Vamos analisar agora. Certo? Ó, x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeiro, vou ter que identificar quais são as raízes dessa função. Ó. Já identifiquei aqui, né? Ó, as raízes da função. Ó, é 1 e 3. Certo? Essas aí são as raízes. Ok? Então, observe o seguinte, pessoal. O que acontece aqui? Para x menor do que 1, ó, x menor do que 1. O que é x menor do que 1? Que vem antes do 1. Certo? Ó, x é menor do que 1. Certo? Nesse ponto aqui, ó, nessa parte que está azulada. Né? O que acontece aí? O que acontece é que o y está para cima. Está para cá, para cima. Então, o f de x ele é maior do que 0. O que acontece quando vem depois? Ó, quando o x é maior do que 3. Né? O que acontece com o y também é positivo. Certo? Então, quer dizer que quando a parábola está para cima, os sinais antes da primeira raiz e depois da segunda raiz, certo? A imagem vai ser positiva. Beleza? Vai ser positiva. E aqui no meio, ó, se você observar, ó, entre as raízes, né, ou seja, quando o x for maior do que 1 e menor do que 3, vai ficar para baixo, ó, ou seja, vai ficar negativo. Certo? Então, o estudo do sinal é exatamente isso. Certo? Para uma função, vamos abrir o quadro aqui. Deixa eu apagar, né? Para uma função onde o a é positivo, por exemplo, o a é positivo, e o delta é maior do que 0, né? Ou seja, tem duas raízes, o que acontece? O x'
né, o x' for maior, né? Maior do que a raiz, por exemplo. Deixa eu apagar aqui direitinho, para fazer aqui direitinho para você entender. Deixa eu esquematizar, já eu volto para você. Pronto, eu já fiz logo o esqueminha todo aqui para vocês identificarem. Ó. Isso ó, que eu vou explicar para vocês é quando o A for positivo, né? Quando a parábola é para cima e nós temos duas raízes iguais, as duas raízes distintas. Ó. Então vamos lá. Ó, quando o x for maior do que o x', aliás, menor do que o x', e o x for maior do que o x duas linhas, ó, o y vai ficar positivo. Então, f de x significa y, certo? Então, o y vai ficar positivo. Nem nós mostramos aqui, ó. Então, aqui nesse caso, ó, o x é menor do que o x', que está aqui ele, ó. E aqui é o x duas linhas. E o x é maior, né? Ó. Um é menor e o outro é maior. O que, que vai acontecer? Ó? Positivo, positivo. Ok? Então, é disso que está sendo falado ali. Vou deixar aqui escrito aqui. Não, dá para deixar. Ó, quando o x, né, estiver... Faltou o sinalzinho bem aqui. Ó. Quando o x estiver entre o x' e o x duas linhas, o que, que vai acontecer? O f de x vai ficar negativo. Ou seja, quando ele estiver aqui, vou dar um zoom aqui, ver se eu consigo. Não dá para dar um zoom aqui na tela não, mas vamos lá. Então, olha, quando o x ó, ele é maior do que o x', que é esse aqui, e ele é menor do que o x duas linhas, que é o 3 aqui, ó, o que, que vai acontecer nesse espaço aqui? Ó? O f de x ele vai ser negativo, menor do que zero. Beleza? E o último caso, né, ó, quando for as próprias raízes, né, ó, quando o x' e x duas linhas, né, ó, for a própria raiz, ou seja, for igual, nesse caso, ao 1 e ao 3, o f de x, que é o y, vai ser igual a zero. O f de x vai ser igual a zero. Certo? Então, é aquele esqueminha que a gente estava explicando para vocês aqui. Ó. Certo? Então, quando o x for as próprias raízes, o y vai ser igual a zero. Porque nós não chamamos de raiz ou zeros da função, né? Porque o y vale zero quando é o valor da raiz, né? Quando o x assume o valor da raiz. Certo? Então, esse esqueminha aqui, ó, você procura entender ele, beleza? Vamos lá, então, prosseguir com o nosso estudo, né? Ó. Então, olha, a função é negativa, né, ó, para quando? Para x maior do que 1 e x menor do que 3. Então, a função ela vai ser negativa, ela vai descer, né, ó, abaixo do zero aqui, ó, nesse intervalo aqui. E esse intervalo é o quê? É o x maior do que 1 e o x menor do que 3. Beleza? Então, ela vai ser negativa. Então, nós exemplificamos nessa forma aqui, né, ó, que função de x, né, ó, aliás, é negativo, né, ó, x pertence aos reais, né, aqui, ó, x pertence aos reais, né, ó, tal que o x é maior do que 1 e o y é menor do que 3. Então, para este caso aqui, a função de x é menor do que zero, certo? Negativa. Para o segundo caso ali, né, a função é nula. Quando é que a função é nula? Né? Quando é que a função é nula? Quando o x pertence aos reais, né? Ou seja, qualquer valor de x, o x foi igual a raiz 1 e o x foi igual a raiz 2. Então, o y ó, vai ser zero aqui. Ó. Eles não estão em cima da linha, ó. Então, o y aqui é zero. Beleza? E quando é que ela vai ser positiva? Ó? Quando ela vem antes da raiz e depois da raiz. Né? Antes da primeira raiz e depois da segunda raiz. Então, ó, vai ficar positivo. Certo? Então, esquematicamente, né, eu acredito que vocês já tenham compreendido, né? A dificuldade talvez exista nessa parte aqui exatamente de esquematizar, né? Então, x pertence aos reais, né? X é menor do que 1 ou x é maior do que 3. Então, quando está antes da raiz, quando está depois da raiz, ela é positiva. Certo? Também nós representamos assim, ó. O x pertence aos reais, o x é maior do que 1, menor do que 3, a função é negativa. X pertencente aos reais, x é igual a 1 ou x é igual a 3, né? O f de x é igual a 0, que é o y. E x pertence aos reais, o x é menor do que 1 ou o x é maior do que o 3, então a função é positiva, né? A imagem é positiva, f de x é maior do que 0.
Então, generalizando o estudo da variação de sinal de uma função quadrática, para realizar esse estudo da função, nós precisamos, obviamente, conhecer as raízes, né, pessoal? Precisa de conhecer a raiz, ou seja, calcular, né, o x' e o x duas linhas, certo? E também, né, verificar se a parábola tem a sua concavidade voltada para cima ou para baixo. Eu vou supor aqui, certo, Vamos ver logo essa parte aqui de baixo, aqui, ó. A função com duas raízes reais, concavidade para cima, né, ó. Então, aquele exemplo ali, né, ó. Tá? A concavidade está para cima, a parte central, ó, negativa. Então, você pode focar nisso. A parte do meio, entre as raízes, é negativa. Certo? O que vem antes da raiz, o que vem depois da raiz ali, vai ser positivo. Então, foque nisso aqui. Então, esse resumozinho aqui é o que nós estamos vendo. Agora, ó, quando for para baixo, né? Concavidade para baixo. Vamos lá abrir aqui o nosso quadro. Então, a concavidade para baixo. Então, o A é menor do que zero. Certo? Concavidade vai ficar para baixo. Ó. Vai ficar zangado, né? Ó. Então, o que acontece? Vamos supor que seja isso aqui. Certo? Então, aqui é a função. Aqui é o y, né, ó, da função. E aqui é o x da função. Certo? Aqui é o y e aqui é o x. Vamos lá. O que é que acontece aí, galera? Ó, aqui eu tenho uma raiz, certo? Vou chamar ela de x' mesmo, só para exemplificar. Aqui eu tenho uma outra raiz, vou chamar ela de x duas linhas. O que acontece? Ó, quando vem antes da raiz aqui, ó, antes da raiz, vai ficar negativo. Quando vem depois da raiz, ó, também está negativo. E entre as duas, ó, observe que ela está para cima, ó, positivo. Então, quando a concavidade é para baixo, o que acontece? Ó? Quando o x for menor do que x', e quando o x for maior do que x duas linhas, o que vai acontecer para este caso? Vai ficar negativo. Então, para este caso, ó, o f de x vai ser menor do que zero. Quando ele vier antes da raiz, né, e depois da raiz, vai ficar exatamente o contrário que nós vimos lá anterior. Então, vai ficar negativo. Quando o x for igual ao x', ou o x for igual ao x duas linhas, o que vai acontecer? Vai ficar exatamente igual a zero. Aí nessa aqui não vai mudar, né? Vai ficar igual a zero. Certo? Então, quando é que ela vai ficar positiva? Né? Quando é que ela vai ser positiva? Ela vai ficar positiva quando entre, certo? Vou colocar aqui direitinho aqui, ó. Vou botar um x aqui mais à frente. Quando o x for maior do que x' e menor do que o x duas linhas, ou seja, entre os dois, o que vai acontecer com a função? A função ela vai ser maior do que zero, ou seja, vai ficar positiva. Beleza? Então aqui é isso quando a concavidade é para baixo, né? Ó. Então entre as raízes, ó, tá positivo. Antes negativo, depois, ó, negativo. Né? Tá para baixo. Certo? Isso quando o delta for maior do que zero, né? Temos duas raízes. Beleza? Então uma função com uma raiz real, né? Com cavidade voltada para cima. Então tem uma só raiz. O que acontece? Fica mais fácil de entender, né? Ó. O que acontece ali, a função é nula, né? Ou ela é positiva, quando a parábola é para cima. Certo? Então ela vai ser nula ou negativa, né? Quando a parábola for para baixo. Então é mais simples resolver quando nós temos o delta igual a zero, né? Ou seja, uma só raiz. Você vai definir somente aqui, ó, a função nula e a função positiva. Porque a parábola está para cima. Então aqui, ó, positivo, positivo. E aqui, ó, é o zero, né? Que aqui é o y. Certo? Aqui é o zero do y, certo? Então fica mais fácil de fazer o estudo quando nós temos uma só raiz, né? Seja com cavidade para cima ou seja com cavidade para baixo. Ó. Vai ter somente os dois, né? Ó, função nula ou função negativa. Beleza? Então você dá uma olhada aí nesses estudos aqui, certo? Ó. E quando nós temos um delta diferente de positivo e diferente de zero, ou seja, quando o delta é negativo, você sabe que não tem raízes. Certo? Não tem raízes. Então a parábola não vai tocar no x. O que acontece então? Ó?
A parábola não corta, né, nem tangencia o eixo das abscissas, que é o x. Então, o estudo do sinal, nesse caso, a função ela só vai ser positiva, certo? Ela só é positiva. Então, qualquer lugar, ela é positiva. Então, o x pertence aos reais, né? Então, para qualquer valor de x. Né? Então, ela vai ser positiva em qualquer ponto. Né? Positiva, positiva. Entretanto, ó, se a concavidade estiver para baixo, ela vai ser negativa em qualquer ponto. Né? Certo? Em qualquer ponto ela vai ser negativa. Beleza, pessoal? Então, para essa nossa aula de hoje é isso, certo? O estudo da variação do sinal. E eu acho que nessa semana, pessoal, não vou passar o formulário não, certo? Eu vou pedir para que vocês realizem a atividade aí do próprio livro de vocês na questão de número 15, certo? 15 da página 193. Valeu, pessoal, um abraço.